bem-vindos ao programa Viva com Propósitos. Nós somos a primeira igreja batista em São José dos Campos e nosso patrocinador é a editora Inspire, livros e materiais para inspirar toda a sua vida. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Estela Ramírez é psicóloga hospitalar e vai nos falar sobre as lutas e dificuldades de um período como esse. E no programa de hoje, quadros muito especiais preparados com muito carinho para você. O Feminino, uma mensagem para o seu coração. O Palavras é uma reflexão para inspirar o seu dia. No Escola de Paz, você tira dúvidas sobre a criação dos seus filhos. E o Retratos da Vida, um testemunho de uma vida transformada. Que bom que você está conosco, aproveite todos os detalhes. Vamos acompanhar tudo isso agora, juntos. Nós chegamos numa época do ano tão diferente e gostosa. É uma época que a gente chama de inverno. Inverno é uma sensação diferente, né? Uma estação preparada por Deus. Ele fez com que os raios solares, numa determinada época do ano, incidissem sobre o nosso planeta de uma determinada maneira. E aí a gente tem um tempo de mais frio. O inverno é gostoso, ele traz muitas coisas gostosas, mas também é um pouquinho diferente no sentido que isola um pouquinho a gente, né? No inverno todo mundo quer se esconder, a gente quer entrar na toca, quer ficar debaixo do edredom, né? A gente quer ficar em casa, a gente se sente um pouquinho mais sozinho. O inverno é uma época em que as pessoas se recolhem um pouco mais, você não acha? No inverno as pessoas têm vontade de falar um pouco menos, né? No inverno as pessoas ficam um pouco mais tristes. Há países onde o inverno é muito, muito rigoroso, que as pessoas realmente têm problemas depressivos sérios por causa da falta de sol. Pois é, o sol é uma bênção. Deus fez o sol para nos abençoar. O inverno traz essa sensação que eu falava para você, o frio. O frio é algo que incomoda um pouquinho, não é? Especialmente se a gente não está muito preparado para ele. Lembra das crianças? Eu não sei no seu tempo, mas quando a gente era pequenininho, a criançada ficava de mal, né? Ah, tô de mal. Aí todo mundo combinava lá na escola. Ah, vamos gelar fulano. Aí a escola inteira deixava o fulano ou a fulana na geladeira. Você passou por isso? Um negócio tão desagradável. Mas acontecia, né? Imagina o frio nos relacionamentos. Imagina você se sentir gelado, né, pelas pessoas. Aí tem essa situação também. A gente está com um problema muito sério no trabalho. A gente não sabe o que fazer. As coisas secam, né? As folhas caem. A gente fica com a sensação de que está tudo paralisado. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Como que eu me resolvo nessa situação? O que eu consigo fazer? Estou congelado. Essas sensações todas que o frio traz são sensações difíceis. E eu fiquei pensando nelas, enquanto isso eu pensava na palavra de Deus e eu queria compartilhar com você algo que eu encontrei aqui. A palavra de Deus disse pra gente, mesmo que pai e mãe nos abandonem, mesmo que a sensação seja de gelo até os ossos, uma sensação assim de que nada vai nos aquecer, ainda assim o Senhor está conosco. O Senhor me acolherá, diz a palavra de Deus. O que é acolher? Acolher é aquele aconchego, aquele abraço gostoso que traz para nós uma sensação de que a gente não está sozinho. Acolher, o acolhimento é algo que faz diferença para a gente para enfrentar o dia a dia. Não é assim? Se você se sente acolhido, você consegue coragem para enfrentar mesmo essas crianças cruéis que desampararam você na escola e te deram uma gelada. Você é acolhido por alguém, alguém te recebeu. E você consegue dizer, quer saber? Eu estou sendo defendido por tal pessoa. Pois é, mesmo que as pessoas estejam colocando você na geladeira, né, cruelmente falando, mesmo que
os relacionamentos estejam frios, gelados. O Senhor Deus está ao seu lado e quer aquecer você diante deste frio que você está vivendo. Mas eu preciso que você o busque. Eu preciso que você volte os seus olhos para Deus. Eu preciso que você receba o abraço que Ele dá. Sabe por quê? Deus tem uma maneira de agir um pouquinho diferente da nossa. Ele é extremamente cauteloso e bem educado. Ele não invade a vida de ninguém. Se você estiver precisando mesmo que o Senhor te acolha, te abrace, o Senhor vai esperar que você faça um movimento frio. Se você estiver sentindo muito frio, o Senhor vai esperar que você faça um movimento na direção dos braços dele. Agora, se você der um passo na direção dele, ele dá 10 na sua direção, porque ele te ama demais. Mas ele realmente precisa que você tome a iniciativa, sabe? O frio faz com que a gente se encolha e fique quietinho, não queira sair do lugar, não é verdade? No calor a gente se movimenta mais, mas o frio faz a gente encolher. Eu queria te pedir para você não permitir que esse frio gele o seu coração a ponto de você não conseguir buscar o acolhimento de Deus. A ponto de você não conseguir se movimentar na direção desse Deus que te ama tanto. Eu preciso que você realmente saia do seu casulo, né? Desse recolhimento todo e volte os seus olhos para Deus e busque o coração dele hoje. Então, nesse inverno, saia do recolhimento. Não permita que o frio te deixe encolhido e não permita que você receba o abraço do Senhor. Corra para Deus nesse inverno e todo o frio que ameaça o seu coração vai desaparecer. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Tô aqui pra convidar vocês pra nossa 13ª Festa na Roça. Vai ser uma festa pra lá de boa, com barracas de comida deliciosa, brincadeira, música, muita diversão, de 11 a 13 de julho na PIB Campos Colina. Você não pode perder, hein? Chegou a Conferência H2O 2013, a geração que já deu certo. De 18 a 20 de julho, presença confirmada, Banda Megafone, Grupo Tribos e lançamento do CD da Banda Ignição Júnior. Confira nossa programação e não deixe de fazer parte dessa geração. Faça já sua inscrição pelo site conferenciah2o.com. Conferência H2O 2013. Patrocínio MD Esquadria, Contivale Assessoria Contábil, Cosmos Instituto de Beleza. Que bom que você está conosco, nosso programa Viva com Propósitos, trazendo para você assuntos do seu interesse, coisas que a gente quer realmente mostrar para você. E hoje nós queremos conversar com uma pessoa muito especial, uma amiga muito querida, Estela Ramires. Casado, né? Sim. Há quanto tempo você está casada? Vou fazer 9 anos em agosto. 9 anos, Isso. Carlos, né? Isso. E 2 meninos lindos. 2 meninos. Fala o nome deles para nós. Davi, de 5 anos, e o Miguel, de 3. Gostoso ser mãe, né? Muito. A gente aprende tanto com os filhotes, é uma coisa tão boa. Tudo muda, né? Estela é psicóloga hospitalar, algo que chama muito a minha atenção também. Como é que você descobriu a psicologia hospitalar? Bem, a psicologia hospitalar, eu sempre tive um interesse pela área hospitalar, especificamente da saúde, né? Uhum. Eu não tive essa disciplina na faculdade, mas como eu sempre gostei, eu procurei. Através dos livros, eu fui comprando livros, fui estudando sobre o assunto. E quando eu me formei, eu fiz um concurso e passei como bolsista da Fundap. Eu fiz o aprimoramento em psicologia hospitalar. Que legal! Você se formou aonde, em psicóloga? Na Universidade Brás Cubas, em Mogi. Ah, joia! E aí depois, então, você fez a especialização? Logo depois que eu me formei, eu prestei esse concurso e fiz esse aprimoramento no Hospital e Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Como é que foi lá? Maravilhoso. Eu achava que eu tinha condições de trabalhar num hospital
antes de fazer esse curso. E depois que eu conheci esse universo tão peculiar, eu vi que não seria possível. Né? Eu falo que esse 1 ano é um curso integral de 1.800 horas. Eu ficava o dia todo no hospital. E eu rodava junto com os residentes por todas as clínicas. E depois que eu terminei esse curso, eu vi que aquilo foi realmente a minha escola. Foi maravilhoso. Gostoso, né? Ter essa oportunidade. Então a psicologia hospitalar está no seu coração? Sempre. Desde que eu comecei a estudar, eu nunca me interessei pela área clínica num primeiro momento, como a maioria dos estudantes de psicologia. Eu sempre tive interesse mesmo pelo hospital. E como é que é a vida no hospital? Como é que é trabalhar com psicologia lá dentro? É bem diferente da psicologia clínica, né? O setting terapêutico, ele não é tão definido como dentro de um consultório, né? Você tem que ser bem flexível, porque você trabalha com vários profissionais, né? Às vezes você tem que atender no corredor, às vezes é interrompido por outro procedimento que também é necessário e às vezes mais importante naquele primeiro momento, né? Tem que saber lidar com as frustrações. Eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz na especialização foi muito frustrante, porque eu estava na clínica oncohematológica e eu atendi um paciente, conversei bastante com ele, e no dia seguinte, quando eu voltei no hospital, ele havia falecido. Nossa, aí eu falava para minha supervisora, mas como? Eu conversei com ele, eu fiquei uns 40 minutos lá. Ela falou, Estela, aquele paciente era um paciente de cuidados paliativos. E na minha cabeça, o paciente de cuidados paliativos, ele já não falava mais, já não fazia mais nada, e depois eu fui descobrindo que não era bem assim, né? Tem muitas coisas que a gente descobre no meio do caminho, Exatamente. Né? Exercendo a nossa profissão e que a gente vai descobrindo. É verdade. E como é que tem sido lutar ou trabalhar dentro de um ambiente onde você tem a morte muito presente? É verdade. A morte ela é iminente, né? No ambiente hospitalar. Eu falo que a hospitalização, ela causa uma ruptura muito brusca na vida da pessoa, né? E às vezes é tão de repente, né, Estela? Exatamente. Ela separa a pessoa da sua família, da sua rotina, do seu trabalho. Muitas vezes causa uma despersonalização, né? Em algumas instituições, o paciente ele ainda é visto como um número, uma doença. E por isso eu vejo que é tão importante o trabalho, né, do psicólogo nesse ambiente, para que possa integrar novamente a pessoa, para que ela consiga lidar com esse desajuste, né, que a doença e a hospitalização causa. É como você falou, as coisas são rompidas, né? Exatamente. E às vezes de uma hora para outra. De forma brusca, né? E a pessoa tem que parar totalmente a sua vida para poder cuidar de si um pouquinho. É isso mesmo. Né? E você tem tido muitas experiências nessa área, né? Já quantos anos que você está trabalhando? 7 anos e meio. 7 anos e meio. Isso. Qual que é o seu maior desafio? Se você fosse me falar assim, Leila, essa é a parte mais difícil. Há algum tempo atrás, logo no início, quando eu comecei, eu diria que é a aceitação mesmo, né, dos outros profissionais com o psicólogo. Mas eu acho que isso mudou bastante, sabe? Hoje é muito comum os médicos solicitarem avaliação do psicólogo, o acompanhamento. É necessário essa integralização mesmo, o trabalho da atenção. Multidisciplinar, exatamente, né, interdisciplinar até. Né? Então hoje eu vejo que é extremamente importante. Então os médicos estão chamando mais os psicólogos, é isso? Com certeza. Tem alguns médicos que trabalham comigo que antes da cirurgia eles solicitam avaliação. Né? E hoje as próprias reuniões, comissões que tem no hospital, o psicólogo faz parte. Então o espaço, o psicólogo ganhou um espaço muito maior, né, dentro dessa área. Que gostoso, né, saber que o respeito pela profissão cresceu dentro do hospital também, né? Com certeza, é verdade. Então, antigamente era complicado o relacionamento com os médicos, mas isso já melhorou. E hoje? Eu acho que mudou muito, né? Você luta muito, por exemplo, quando você perde um paciente? É difícil para você? É difícil, quando ele com vai certeza, embora? é difícil. É muito comum que a gente tenha um vínculo maior com algumas pessoas, né? Até por uma questão de identificação mesmo. Às vezes eu estou atendendo alguém que tem a mesma idade que eu, né? Que é casada, que tem filhos. Filhos pequenos, né? Principalmente essas situações, né? Para quem é mãe, você acaba se identificando com a história da pessoa. E muitas vezes eu choro, eu chego em casa, eu choro, né? No chuveiro. Eu falo que nós temos que ter um recurso de enfrentamento para lidar com essas situações. E qual que é o seu recurso, Estela? O meu recurso é a espiritualidade mesmo.
né? É a presença de Jesus, né? Com certeza. Eu tenho visto que hoje em dia, né, com as coisas que a gente enfrenta, é só a presença dele para segurar a gente. É verdade. Né? Só a presença dele para fazer isso que você dizia. Trazer a gente inteiro para enfrentar uma situação difícil como essa, não é? É verdade. Tem um autor, psicólogo, eu gosto muito dele, o Angerami Camon. Ele tem uma definição muito legal do ser humano, que nós somos seres biopsicos socioespirituais. Né? E é importante que essas 4 esferas estejam em harmonia mesmo, né? Para que a gente viva de uma forma mais saudável como um todo. Então, a espiritualidade é extremamente importante e necessária. Né? A ciência abraçou a espiritualidade. É verdade. Ultimamente a ciência tem dito, né, da importância. A gente tem muitas e muitas reportagens e trabalhos científicos muitos falando artigos. Da fé, né, na recuperação de pacientes em oncologia e em outras áreas médicas, não é verdade? É verdade. É um recurso importante de enfrentamento, né, de uma situação difícil. Não dá pra gente negar, né? A presença de Jesus faz diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A presença de Jesus muda a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar. A presença de Jesus sustenta o nosso coração. Por isso eu quero que você acompanhe agora o quadro Palavras. Nós vamos falar um pouquinho dessa espiritualidade tão importante, algo que eu quero que você ouça. Vamos lá. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simples medo de arriscar. William Shakespeare. Você já teve a sensação de estar perdendo tempo? Isso pode parecer estranho para alguns, mas o fato é que se a gente parar para observar algumas situações da nossa vida, a gente vai se dar conta de que o nosso tempo ele se esvai. Por exemplo, você marca uma consulta às 9 horas da manhã, só que você só é atendido às 11h30. Você decide almoçar no fast food e a atendente te diz que em 10 minutos o seu prato vai ser servido, só que você só consegue almoçar 40 minutos depois. Ou a sua passagem aérea, que diz que você vai chegar ao seu destino final às 2 da tarde. Só que aí tem uma turbulência, um pouso de emergência e o seu destino final fica para o dia seguinte. E quando a operadora do seu celular te liga e diz que você tem que aguardar uns instantes que viram minutos e dezenas de minutos? Quando você percebe que o seu tempo está sendo perdido com coisas corriqueiras do dia a dia, isso já te gera um desconforto? Imagina quando você se dá conta que você está sendo sugado dia e noite, fazendo coisas que não têm a ver com você, desperdiçando o seu tempo, numa persistente desventura de fazer aquilo que não é pra gente fazer. O fato é que o relógio não para. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Verdade. Às vezes você se dá conta de que tem anos que você está fazendo coisas que não tem a ver com você, com o seu perfil, com o seu shape, aquilo que Deus sonhou para você. Se você nasceu para ser águia e insiste em ser qualquer outra coisa, tome cuidado, porque as suas asas podem atrofiar. Pare e pense comigo o que já deu para você, o que é tempo esgotado. Aquilo que você já sabe que precisa passar o bastão, mas você se sente desencorajado, tem medo de se arriscar. Shakespeare, em sua frase, nos encoraja a sair desse lugar de dúvida, ousar e vencer o nosso medo. Eu aprendi que nós podemos dar o crédito da dúvida e não ficarmos reféns do e se. E se eu me casar? E se eu for trabalhar naquele novo lugar? E se eu comprar uma bicicleta? E se? Muitas vezes esse e se nos impede de viver aquilo que foi feito para nós. Enquanto a gente pensa demais, a gente deixa de realizar. Com o crédito da dúvida, podemos conhecer coisas novas, correr riscos e sem culpa não ficar parado no tempo, independente de acertarmos ou errarmos. Deus te fez para ser quem Ele sonhou. Então chega de perder tempo forçando uma situação que não tem a ver com você. A minha dica aqui para você é: chega de perder tempo.
Coragem, dá tempo de ser você. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Tô aqui pra convidar vocês pra nossa 13ª Festa na Roça. Vai ser uma festa pra lá de boa, com barracas de comida deliciosa, brincadeira, música, muita diversão, de 11 a 13 de julho, na FIB Campos Colina. Você não pode perder, hein? Que bom que você continua conosco. O Viva com Propósitos está aqui conversando com você sobre muitas coisas importantes, mas sabe de uma coisa? A gente precisa da sua ajuda. A sua opinião sobre o programa, a gente quer ouvir a sua opinião sobre os assuntos que você gostaria que nós abordássemos aqui. Você, quem sabe, tem uma ideia, você quer que a gente traga uma pessoa? Escreva um e-mail para nós, contato@vivacompropósitos.com. Escreve pra gente. Você também pode acompanhar o nosso programa nas nossas redes sociais. O Facebook coloca imagens, coloca entrevistas, coloca os programas anteriores. Todos eles podem ser revistos por você. Tá lá na nossa página no Facebook, Viva com Propósitos. E o Twitter também. Lá no Twitter você pode também emitir a sua opinião, falar alguma coisa sobre o programa. Você é muito, muito, muito bem-vindo. Queremos ouvir você. E agora nós temos para você o quadro Escola de Pais. Você está com alguma dúvida sobre a criação dos seus filhos? Pois é, o pastor Douglas está aí para nos esclarecer. Vamos ouvi-lo? Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e seja muito bem-vindo ao quadro Escola de Pais. Esse quadro existe para que você tenha um suporte com relação à criação do seu filho. Existe um universo chamado criação de filhos segundo aquilo que Deus tem para eles. E nós que somos pais temos essa responsabilidade diante da sociedade, mas principalmente diante de Deus. Então as perguntas feitas aqui e as respostas são para te ajudar, para que você possa no dia a dia aplicar aquilo que está descrito na palavra de Deus. A pergunta de hoje é muito interessante. Pais, isso é tremendamente normal. Crianças que têm ali seus 2, 3 anos, que começam a verbalizar, conseguem falar, elas têm muitas dúvidas acerca daquilo que está em volta delas. Elas querem saber por que elas nasceram, de onde elas vieram, que papo é esse de cegonha, se isso realmente existe. Perguntam sobre Deus. Já teve uma criança que teve a audácia de perguntar para mim se Adão tinha umbigo. É uma pergunta que não tem resposta, mas que ele tinha dúvida na hora e que ele queria uma resposta de todo jeito. Perguntas acerca da Bíblia, perguntas acerca da história do ser humano, perguntas acerca do seu amiguinho, por que ele tem aquela cor e ele tem aquela, por que o dente daquele é maior e o dele é menor. Então são perguntas de todos os jeitos, formas, tamanhos e que muitas vezes também, por ser muito simples a pergunta, nós não temos uma resposta exata para dar para a criança. Seja bem-vindo ao mundo infantil. Criança é simples, criança é direta, criança é clara e na maioria das vezes as perguntas que elas fazem, nós adultos não conseguimos responder, de tão simples que elas são. E pai, fica aqui a dica para você. Você que tem um filho nessa faixa etária, que está ali iniciando a sua vida, até os 5, 6, 7 anos de idade, vai ser muito intenso esse lance das perguntas. Depois, por si só, quando ela entrar já na escolinha, tiver a sua iniciação escolar, ela já vai aprendendo muita coisa e as perguntas vão ficando de lado, porque já vai estar aprendendo mesmo sobre aqueles assuntos. Mas, por enquanto, é muito importante que você mantenha calma.
Seu filho fez uma pergunta que você não sabe a resposta, procure saber a resposta, diante da Bíblia e também diante dos estudiosos, o que os estudiosos dizem acerca daquele assunto. Mas é muito importante também que, se você não sabe a resposta, você tenha a coragem de dizer para ela que você não sabe, mas que você vai procurar a resposta. E sempre tenha a sabedoria de dar a resposta para o seu filho de uma forma que ele entenda, não de uma forma que ele vai gerar ainda mais dúvida no coração dele. Aí, cabe a você estudar o que cada faixa etária está disponível para entender em dado momento da sua vida. Uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, de 5 anos, todas essas faixas etárias, elas estão disponíveis para aprender algo. É lógico que o intelecto de uma criança é diferente da outra. E você que é pai, logicamente você entende o seu filho melhor do que eu. Então, olhando para ele, com a dúvida que ele tem, é muito importante que você saiba responder de uma forma que ele vai se sentir satisfeito. E ele precisa entender que você não é o dono do mundo, você não tem a resposta para tudo, você não é Deus. Isso também vai gerar nele um outro tipo de expectativa, de que ele pode contar com você, mesmo que você não saiba a resposta de tudo. Deus te colocou nesse mundo para que você seja um pai, e um pai segundo o coração dele. Responda com sabedoria, leve sempre a palavra de Deus junto com você, como eu já disse aqui em outro programa anterior, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser um pai sábio? Aprenda a temer a Deus. Aprenda a adorar a Deus. Seja íntimo do Senhor e Ele vai te dar tudo que você precisa no seu dia a dia. Que Deus abençoe e que as dúvidas dos seus filhos consigam ser respondidas de uma forma simples, clara, direta e objetiva. Deus abençoe a sua vida. Viva com Propósitos voltou para falar com você sobre psicologia hospitalar e as lutas que a gente enfrenta no hospital, né, Estela? Sim. Tanta coisa acontece lá, né? Muita coisa. É muito diverso, né? Cada família traz todo o seu contexto para dentro do hospital, não é assim? Exatamente. Eu falo que vem toda uma problemática junto, né, com a questão da doença e hospitalização. Os filhos pequenos, né, que muitas vezes ficam, o trabalho que é deixado de lado, né, questões não resolvidas, contas a pagar, isso, acredite, também é um problema, principalmente para os homens, né, que é o provedor. Eles estão lá, mas preocupados, como que estão as coisas em casa, minha família. Então, uma série de questões e que vem junto com a pessoa, né? Isso. E aí o psicólogo entra nesse contexto todo, né? Para ajudar a pessoa a ficar mais centrada, mais focada no cuidado de si, não é isso? A atuação do psicólogo hospitalar tem um foco bem específico, né? Que é minimizar o sofrimento causado pela hospitalização e pela doença. Joia. Então, é algo bem focal mesmo, né? O que tem a ver com o motivo da hospitalização, com a cirurgia ser realizada. É algo bem específico e breve. Isso. A questão breve às vezes incomoda um pouquinho, não é? Que a gente não tem muito tempo para agir, né, na vida da pessoa. Às vezes eu faço um atendimento apenas, 2 atendimentos apenas, né? Por isso que eu falo que é bem diferente do atendimento clínico mesmo. Com certeza. A gente tem que ser muito focado, né? Exatamente. Naquilo que a gente precisa fazer naquele momento. É verdade. E por falar em todo o contexto familiar, você também trabalha com a família? Ou Sim. só com o internado? Não, com a família também, né? Muitas vezes o próprio paciente ele tem recurso para lidar com aquele momento de doença e hospitalização, mas as famílias muitas vezes não têm, né? Então, às vezes o meu foco não é somente o paciente, mas é a família também, né? Eu costumo dizer que a pessoa quando adoece, a família toda adoece juntamente com ele. É verdade. Né? A família, é necessário que o paciente tenha uma rede de apoio muito forte para poder lidar com essa situação, né? Que desencadeia toda uma ansiedade por conta da quebra mesmo, da rotina, de toda a vida da pessoa. E a própria insegurança a respeito do futuro, né? Exatamente, a incerteza. Como vai ser o tratamento, o que vai acontecer depois, todas essas coisas afetam as pessoas, né? Com certeza, é o medo, né, do desconhecido. Isso. Aí a gente estava falando um pouquinho antes sobre como a fé pode afetar, né, nessas situações. E há trabalhos científicos, né, Estela? Sim, muitos. Sobre esse assunto, as faculdades têm se interessado sobre isso e várias pessoas, né, envolvidas no meio acadêmico têm falado sobre isso. Sim. Mas na prática, lá no hospital, você vê isso acontecer, a fé fazendo diferença? Eu vejo sim na minha prática.
eu vejo que a espiritualidade, ela faz uma diferença muito grande. No hospital nós temos o serviço de capelania, né? A pastoral, e os próprios médicos muitas vezes solicitam os demais profissionais da equipe, né? Quando o pessoal da capelania da pastoral vai fazer as visitas no hospital, muitas vezes até a equipe, né, pede um tempinho, uma palavra. E a equipe também precisa, né, de um aconchego. Com certeza, é um ambiente difícil de se trabalhar, né? Nós precisamos nos preparar mesmo para lidar com a dor do outro. Né? Muitas vezes já aconteceu de eu atender um paciente e ele não quer falar com o psicólogo, muitas vezes ele não quer nem o médico dele. Muitas vezes ele quer o líder religioso, ele quer o pastor da igreja dele, né, o padre. Isso já aconteceu diversas vezes, sim. Muitas vezes ele não quer ninguém, né? É a espiritualidade que está gritando ali. Isso. Né? Mas a gente sabe, né, Estela, Deus é o único que consegue segurar o nosso coração. Eu tenho isso pra mim, assim, pra minha vida. Deus é o único que consegue me sustentar nas minhas lutas, né? Quanto mais numa situação tão crítica quanto a de hospital. Sim. Então a gente realmente precisa buscar o caminho que leva ao Pai, né? É verdade. Não tem outro jeito. Eu falo que o momento de doença e hospitalização é o momento que o ser humano mais teme, né? Porque estar diante de um diagnóstico difícil, estar no hospital, mesmo que não se tenha ainda um diagnóstico, é o momento que você para e pensa, opa, eu tenho fim, né? Uma hora tudo isso acaba. É a fragilidade, assim, né? No seu máximo. Porque nós vivemos e, na verdade, não pensamos muito nisso, na finitude, né? A gente vai levando a nossa vida, a nossa rotina, trabalho, escola, filhos, e, de repente, quando você se vê diante de uma situação dessa, é o momento que você se vê mesmo diante da sua finitude, né? E você vê pessoas reavaliando a vida nesse momento? Isso acontece, assim, com a maioria. Eu falo isso até para os pacientes, né? O fato de estar no hospital é uma oportunidade mesmo que a pessoa tem de reavaliar seus valores, a sua vida como um todo, o né? que tem sido importante, o que não tem sido importante. E eles falam isso, eles verbalizam isso. Né? Poxa vida, até agora eu só trabalhei, adquiri bens, mas e agora? Agora eu estou com essa doença, como vai ser? Né? Já ouvi isso muitas vezes. Eu não viajei até hoje, né? Eu tenho tantos recursos, mas eu não aproveitei minha vida. Pessoas que se aposentam e continuam trabalhando. Sim. Né? Então é uma oportunidade que a pessoa se vê mesmo diante de uma oportunidade de mudar algumas coisas, né? Mas é tão verdade isso, Estela? Sim. Aí eu fico pensando, às vezes a gente não valoriza um abraço, né? É verdade. E para uma pessoa que se depara com uma cama de hospital, às vezes ela nem pode abraçar mais. Com certeza. Não é? Ela está verdade. tão limitada que nem pode abraçar mais. Sim. Já a gente ainda pode abraçar, a gente ainda pode dar um telefonema, a gente ainda pode falar com as pessoas, não é? É verdade. Por isso que eu falo que é muito especial trabalhar no ambiente hospitalar. E por isso que eu gosto muito, sabe, Leila? Porque eu vejo que todos somos iguais ali no hospital. É verdade. Né? Às vezes tem uma pessoa muito rica, de muitos recursos de um lado, do outro uma pessoa muito simples, desprovida de recursos, mas os medos, as angústias e as ansiedades, elas são iguais para ambos, né? Isso é interessante, né? Como uma situação crítica, como a de um hospital, acaba igualando o ser humano. Exatamente. Né? A gente se torna muito parecido naquele momento. É verdade. E faz a gente pensar mesmo, né? Com certeza. Para onde estou levando a minha vida? O que é importante para mim, né? É verdade. É uma reavaliação mesmo, né? De valores, né? De busca de sentido, eu gosto de falar. Você acredita que os profissionais que trabalham no hospital também têm essa oportunidade de reavaliar a sua vida? Tem. Infelizmente, nem todos se utilizam dessa oportunidade, né? A própria rotina, o estresse do ambiente hospitalar, às vezes impede que a pessoa veja isso. Mas tem Nós sim. já ouvimos falar da síndrome da falta de misericórdia, né? A pessoa vê tanta dor, que ela se torna dura para se proteger. Tem um autor que ele fala do profissional cristalizado, que é exatamente isso, né? Você vê aquela situação com tanta frequência que às vezes você se torna apático àquela situação, né? Alheio àquela situação.
E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Não, né? a gente não pode de jeito nenhum, não é? A gente Exatamente. precisa se proteger disso, Sim. né? É isso. Você não pode deixar que as situações duras da vida acabem endurecendo o seu coração. Você precisa deixar o seu coração aberto para amar, para ser amado, Verdade. né? Para cuidar, para ser cuidado. Deus deseja isso para nós, né? Ele não quer que nós nos tornemos assim duros feito pedra, né? Vamos manter o nosso coração aberto, né? É verdade. É isso, gente. Vamos aos nossos intervalos comerciais agora. Até breve. Já já nos encontramos outra vez. Tô aqui pra convidar vocês pra nossa 13ª Festa na Roça. Vai ser uma festa pra lá de boa, com barracas de comida deliciosa, brincadeira, música, muita diversão, de 11 a 13 de julho na PIB Campos Colina. Você não pode perder, hein? Chegou a Conferência H2O 2013, a geração que já deu certo. De 18 a 20 de julho, presença confirmada, Banda Megafone, Grupo Tribus e lançamento do CD da Banda Ignição Júnior. Confira nossa programação e não deixe de fazer parte dessa geração. Faça já sua inscrição pelo site conferenciah2o.com. Conferência H2O 2013. Patrocínio MD Esquadria, Contivale Assessoria Contábil, Cosmos Instituto de Beleza. A Vale do Sul é uma empresa de segmento de commodities e tem como seus principais produtos o arroz, o feijão preto e o feijão carioca. Aliado à sua linha de alta produção, consegue colocar seus produtos no mercado nacional a preços extremamente competitivos. A Vale do Sul oferece a seus clientes a oportunidade de desenvolver suas próprias marcas, controlando a qualidade desde a lavoura até a fase final de empacotamento. Arroz e feijão Vale do Sul, o seu amigo de todo dia. Voltando agora com vocês, o Viva com Propósitos. É uma alegria ter você conosco, viu? Que bom que você está acompanhando o programa. Obrigada por estar aí com a gente. E eu queria perguntar para você se você já teve a oportunidade de ler A Felicidade. É uma revista semanal que nós preparamos para todo o Vale do Paraíba. A Felicidade traz assuntos variados e coisas que fazem bem ao seu coração. Diferente de algumas revistas que acabam entristecendo a gente, deixando a gente mais para baixo, a Felicidade nos ajuda no dia a dia. Eu queria muito que você tivesse contato com ela. Se você não tem condições ou não consegue tê-la em mãos, na internet o site também está à sua disposição, felicidade.net. É só você ir lá, ou no site da PIB, né? Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, você também tem acesso à revista por lá. Por falar em Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, nós queríamos muito receber você. É um lugar onde a gente celebra o amor, a esperança e recebe a paz de Deus para enfrentar as nossas dificuldades no nosso dia a dia. E a gente se encontra em vários lugares, nós somos uma igreja em muitos lugares, não é? A gente se encontra no Campus Colina, no Campus Betânia, no Campus Centro, na Extensão Primavera, Extensão Zona Norte e Zona Sul também. E você é muito bem-vindo em qualquer um desses lugares e também nas igrejas da cidade. A gente tem igrejas lá em Caçapava, em Jacareí, em Paraibuna, em Taubaté, inclusive em São Paulo também nós já chegamos, e seria uma alegria muito grande receber você nesses lugares. Você é muito bem-vindo. São lugares onde a gente celebra a vida, né? A gente celebra a vida. E eu tive a oportunidade de escrever um livro que fala sobre perdas, o Supere Suas Perdas, eu escrevi junto com meu marido, e fala dessas coisas todas, as perdas que a gente sofre no hospital, as perdas que a gente sofre também no dia a dia, perdas financeiras, as perdas emocionais em relacionamentos, e a gente tem que lutar contra elas, né, Estela? É verdade. E só Deus para ajudar. Então, se você quiser ter acesso a esse livro, a editora Inspire, no seu site, também disponibiliza para você uma loja, e você pode adquirir o livro para que você possa tomar conhecimento disso que Deus já colocou no nosso coração. Eu quero muito repartir com você através desse livro, que é muito gostoso. Por falar em perdas, Stella, o luto é uma das coisas mais difíceis de viver na vida, né? É verdade.
ninguém está preparado, né? Ninguém, para passar por ninguém, essa ninguém. situação. É uma situação muito dura. A separação definitiva, né, de uma pessoa que a gente ama é muito difícil, né? Muito difícil. E não só de uma pessoa, né? Porque o luto é tudo aquilo que você ama e perde, né? São situações também. É verdade. A gente atravessa luto pelas perdas de um modo geral, não é? Sim. Um divórcio, a perda de um emprego, né? A morte de um ente querido. Lá no hospital você lida com as famílias quando precisa dar uma notícia difícil? Como é que Sim. funciona isso? Geralmente eu acompanho o médico, né? Na hora de dar a notícia do óbito. E depois eu faço o acompanhamento, né? O pós-notícia. É mesmo? Sim. Como é que é isso? Bem, eu costumo dizer, Leila, que não existe uma palavra mágica, né? Muitas pessoas até deixam de ir no velório, né, de alguém conhecido, porque fala assim, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer quando eu chegar lá? É né? verdade. E não tem palavra mágica. Não tem algo que você possa dizer naquele momento que vai tirar a dor da pessoa. E a intenção também não é essa, né? Porque o luto faz parte. O sofrimento, atravessar, né? o choro é extremamente Desse necessário período. que a pessoa passe por isso, né? Exatamente. Até para que ela possa vivenciar esse luto de maneira mais saudável. Então é muito comum que a equipe me pergunte, Estela, o que a gente faz? O que a gente fala para a pessoa? Permita que ela chore, né? Muitas vezes você vai oferecer um copo de água, uma cadeira para que ela sente, né? Eu sempre oriento para não usar frases prontas naquele momento, né? Muitas vezes a pessoa, por não saber mesmo o que falar, fala, foi melhor assim, ele estava sofrendo demais. Difícil, né? Isso é muito triste para quem ouve, né? Porque só aquela pessoa sabe a importância de perder um ente querido, de quem ela perdeu, só ela sabe, né, o quanto aquela pessoa significava para ela. Então, dizer isso é o mesmo que não se importar com a dor do outro, né? E muitas vezes o que nós vamos fazer é dar um abraço, né, segurar na mão, é se dispor mesmo, é permitir que a pessoa chore, né, a morte daquele ente querido. Isso é tão importante. Sim. Né? Permitir que a pessoa coloque para fora a dor que ela está sentindo naquele momento, É né? verdade. É importante que a gente faça isso como família, como amigo. Permita, né? Agora, você estava me contando uma coisa muito interessante. O hospital onde você trabalha permite a visita de crianças, Sim. mesmo em situações terminais. Mesmo em situações terminais. Como tem sido essa experiência? Bem, nós avaliamos cada situação, né? Todas as crianças entram? Não. Mas é avaliado cada situação. Por exemplo, quando a visita é na UTI ou na unidade coronária, eu faço essa avaliação antes. Porque eu penso que o benefício tem que ser para ambas as partes. Com certeza. Né? Não adianta nada a mãe ficar feliz porque a filha entrou e a criança ir embora chorando, né? Então eu avalio essa criança antes, sozinha, né? Eu peço que o familiar, o responsável, fique na recepção, eu levo essa criança até minha sala, eu me utilizo de alguns recursos ali com ela, como desenho, né? Porque eu quero ver o real desejo da criança de entrar, por exemplo, na UTI. Né? Eu vejo qual é o conhecimento que ela tem do ambiente hospitalar, da própria UTI mesmo, o que ela sabe do familiar que está ali, né? Porque geralmente o adulto não fala para a criança o que está acontecendo. Normalmente a criança né? fica alheia, né? Exatamente. A toda a situação. E eu falo que a criança, ela fantasia, ela imagina se você não fala a verdade, né? E muitas vezes ela vai imaginar, fantasiar algo muito pior do que está acontecendo, ou algo muito simples, que na verdade não é o que está acontecendo de fato, né? Então eu faço essa avaliação prévia, e se eu percebo que a criança tem condições de entrar, eu acompanho junto com o responsável que veio com ela, né? Nós fazemos um preparo antes, porque na UTI tem outros pacientes que estão ali, a criança não vai visualizar só o familiar dela, né? Então, às vezes a gente coloca alguns biombos para que ela visualize somente a pessoa que ela foi visitar, ela fica ali uns 10, 15 minutos, né? E nós descemos. É importante que nós ajudemos a criança dentro da sua realidade, né? Na linguagem dela, a entender que a vida é difícil também, Exatamente. Né? Por isso que nós autorizamos, sabe, Leila? Porque a criança, ela faz parte daquela rede social, familiar, de sentimento mesmo com aquela pessoa que está ali. Então é importante que ela participe também deste momento, né? Tem pessoas que falam assim, hospital, UTI não é lugar para criança.
É lugar para crianças, sim, porque crianças também morrem. A morte é democrática, ela vem para todos, né? E a criança precisa ter a oportunidade de lidar com essa situação, Exatamente. muitas vezes de se preparar, porque nem sempre aquele familiar vai voltar para casa. É verdade. E ela precisa também ter esse tempo para elaborar essa situação, para se despedir, muitas vezes. Isso né? faz um bem tremendo, emocionalmente dizendo, Sim. né, para a criança. E muitas vezes ela vai para se despedir mesmo. Eu me lembro de um garoto de 8 anos que ele falou assim para mim: ô tia, eu vim aqui para me despedir do meu pai, porque a minha mãe já me falou que meu pai está indo embora. E assim ele fez. O que eu vou falar para uma criança dessa? Não, você não vai entrar na UTI? Ele entrou e assim ele fez. Ele deu um beijo no pai, ele fez uma oração e ele se despediu. E no dia seguinte aquele pai faleceu mesmo. Puxa vida, né? E a gente tem noção, né, diante da experiência que nós temos, que esse fechamento que ele viveu com seu pai Sim. fez um bem muito grande para o restante de toda a sua vida, não é assim? A criança precisa de algo concreto. Ela precisa ver, né, o que está acontecendo realmente e ter a possibilidade de fazer essa despedida, né? Inclusive, quando as famílias me perguntam, mas e agora, quando falecer, o que eu faço? Eu levo no velório ou não? Porque as pessoas também acham que velório não é lugar de criança. Verdade, todo mundo fala isso. Né? E eu sempre oriento, você vai falar a verdade do que aconteceu e pergunta se ela quer ir. E se ela falar que quer, pode levar, né? Eu não acho correto pegar uma criança e levar no velório, sem nenhum né? tipo Para de que ela preparação, veja, não, né? ela tem que ver o que aconteceu. Não, não é assim. Nós temos que respeitar a limitação do outro. E caso ela deseje, eu acredito que o melhor é mesmo que ela vivencie até o final este momento. Eu também acredito assim. Eu acredito especialmente porque Deus, a presença de Deus nos ajuda nesses momentos. E Deus sabe o quanto é importante fazer um fechamento. Sim. Deus sabe o quanto é importante realizar despedidas, fechar ciclos na nossa vida. É verdade. Não é? E Deus nos acompanha em cada um desses momentos. Deus nos segura pela mão e através da presença de Jesus, Ele nos ajuda a conversar com o filho pequeno, a ajudar os nossos pequenos e os nossos mais adultos também, que estão sofrendo nessa situação, a enfrentar esses momentos com um pouco mais de serenidade, de paz, na segurança que só Deus pode dar, né? É verdade. É isso, queridos. E Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, por isso nós repartimos com você em todos os nossos programas o nosso quadro Retratos da Vida. E eu quero que você acompanhe agora mais um exemplo de como Deus presente pode transformar uma vida. Bom, eu nasci numa família bem tranquila, bem tradicional. Minha infância foi uma infância bem feliz. E quando eu tinha mais ou menos 12 anos, minha mãe e meu irmão, o Leonardo, eles se converteram. E aí eu comecei a ouvir muito de Deus na minha casa. Só que eu não dava muita importância. Eu ouvia, mas pra mim, tanto faz, legal. Aí o tempo foi passando. Na minha adolescência, eu tive problema com excesso de peso. E isso prejudicou muito a minha autoestima. Mas lá pelos 18 anos, assim, mais ou menos, eu emagreci. E aí eu queria curtir tudo que eu não tinha curtido na minha pré-adolescência. Então eu comecei a sair, comecei a ir pra balada, conhecer gente nova. E eu adorava isso, adorava. E aí eu comecei a namorar um rapaz. Eu tinha 20 anos. E eu gostava muito dele, ele também gostava de mim. Só que com o passar dos anos, eu sentia que havia um vazio dentro de mim. E esse vazio, ele nunca diminuía, só aumentava. E eu me questionava, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu tenho tudo que uma garota quer, mas parece que eu não tenho nada. Porque eu tinha amigos, eu tinha um namorado, eu tinha lugar para ir fim de semana, tinha uma família bem estruturada, mas nada daquilo me satisfazia. E aumentava cada vez mais essa procura de algo que eu não sabia. E eu já estava começando a ficar desesperada.
Até que eu conheci uma menina na minha faculdade, que ela falava muito de Deus para mim. E minha mãe já orava por mim fazia muitos anos. E até que ela orou para Deus colocar no meu caminho alguém na faculdade que fosse falar de Deus para mim. E daí eu comecei a ouvir de Deus e me interessar. Eu falei, nossa, que legal. Ela falava de Deus, eu falei, que legal, que gostoso, deve ser muito bom estar com Deus. Mas eu não conseguia me aproximar dele. Até que uma noite, no meu quarto, eu comecei a realmente a falar com Deus. E falar, Deus, o Senhor existe mesmo? Se o Senhor é tudo isso que minha mãe sempre me falou, que meu irmão sempre falou, que o Senhor... Eu quero te sentir, eu quero realmente viver isso. Porque há algo dentro de mim que eu acho que nem remédio, nem nada, nem ninguém pode me satisfazer. E aí, eu nessa busca constante com Deus no meu quarto, eu abri a Bíblia e tinha uma passagem que falava mais ou menos assim, que a gente tem que se achegar a Deus, que Ele se achegará a vós. Aí eu comecei a realmente buscar no meu quarto, ler a Bíblia e tal. E aí eu lembro que virou o ano para 2012, aí eu falei assim, nossa mãe, e agora? Porque todo final de semana eu tinha para onde ir, agora eu não tenho mais. Aí minha mãe falou assim, olha, eu sei de um lugar que você vai amar, que só tem jovens e é muito legal. Eu falei, então legal, eu vou. Até que minha mãe me levou na igreja, e era sábado, e eu lembro que era sábado à noite, eu lembro assim que eu vi aqueles jovens pulando, adorando a Deus, e eu falei, e sem usar droga, sem usar álcool, eu falei, meu Deus, realmente isso existe. Eu tô no lugar certo, essa que foi a sensação, eu tô realmente no lugar certo, achei meu lugar. Hoje eu trabalho na igreja, hoje eu sirvo no Ministério Leve Resgate, que é um ministério completamente voltado para os jovens, que assim como eu, em baladas, pra gente falar do amor de Jesus para eles. Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Hoje eu vejo transformar de Jesus mesmo em mim. E nunca mais eu me senti só como antes. Antes eu tava com todo mundo, mas parecia que eu não tava com ninguém. Hoje não, hoje é pelo contrário, eu tô com ninguém ao meu lado, mas eu sinto uma companhia assim constante ao meu lado. Hoje eu sei que eu sou aceita, eu me sinto aceita, amada realmente pelo que eu sou. Eu não preciso usar máscaras para as pessoas gostarem de mim. Hoje eu me sinto realmente amada e cuidada. Para mim, a cada dia que passa, Jesus tem surpreendido quantas coisas boas, quantas coisas lindas Ele tem feito na minha vida. Vicky Pane Pães Especiais. Com 50 receitas diferentes preparadas com muito carinho e qualidade, a Vicky Pane traz ao Vale um conceito inovador de pães. São 6 lojas espalhadas por Taubaté, trazendo uma novidade, o self-service. Aqui você encontra sempre variedade e um pão gostoso e fresquinho. Venha, traga sua família e conheça a Vicky Pane. Vicky Pane, um sonho de pão. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheçam uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você!
Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Estela, obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por todos os conselhos importantes, orientações pra gente. Muito importante. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua prática lá no hospital. Deus continue te dando graça e luz em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém. E eu queria te pedir agora para você deixar um recado final com as pessoas que estão nos ouvindo, tá bom? Tá certo. Bem, como eu citei anteriormente, que eu gosto muito da definição do Angerame Camon, de que somos seres biopsico socioespirituais, eu peço que você faça uma avaliação mesmo da sua vida, né? De como anda esses 4 eixos. É necessário que eles estejam em harmonia e que muitas vezes é necessário buscar a ajuda de um profissional. E se você perceber isso, busque por um psicólogo. Muitas vezes, para passarmos por uma situação difícil, é necessário segurar na mão de alguém, até que a gente consiga percorrer esse caminho sozinho. Até porque juntos somos melhores, né? Com certeza. Deus nos fez para andarmos juntos. Graças a verdade. Deus por isso. As pessoas precisam de pessoas, Sim, não é? É verdade. Então é isso, estamos juntos, graças a Deus. Obrigado por ter estado conosco até aqui. Um privilégio ter tido a tua presença conosco. Muito obrigada e até a próxima vez. Nos vemos em breve.